Oi, Mãe. Oi, Pamela. Fecha a porta, esqueça o barulho, feche os olhos, tome ar. É a hora do mergulho. É interessante que você... Na sua mente, correto? Sim, da sua mente. Na sua mente, que no caso a gente né, é o quarto. Eu diria que seria uma meditação, né? Não, a meditação. Feche os olhos e toma o ar, é hora do mergulho. É você se jogar por É o inteiro. processo da oração. Que a oração Não deixa é você... não, porque eles são processos totalmente diferentes. A oração, a visualização, a meditação, eles são processos diferenciados. Na oração é você, o Sebastião na vez passada, né? Ele lá em Itu, ele coloca como sendo a oração de três formas, né? Pedir, ou seja, Senhor, eis-me aqui. Pedir, louvar, pedir e agradecer, ou seja, o louvar no sentido de reconhecer a paternidade cósmica. O pedir, Senhor, eis-me aqui. Ou então você, quando já tiver direcionado todo aquele momento, você se tornar um daqueles, né? Assim, olha, eu preciso disso, disso, disso. O que você tem para me oferecer? E em terceiro lugar, o agradecer, ou seja, estar receptivo a aquilo que vai ser oferecido a você, as bênçãos, as oportunidades de trabalho. Porque na verdade oração é força, é trabalho, é dinamismo. Então, ao contrário do que coloca, né, André Luiz coloca, que não é um disco de repetição no aparelho da mente. É força, é dinamismo, é ação. Então, é você planejar. Então, esse louvar, agradecer, pedir e agradecer são fatores intrínsecos que estão presentes na oração, que a gente imagina que seja tudo estanque, mas não, ele é tudo junto, sabe? E aí na questão, você falou da visualização, eu orei. E aí eu vou ao mesmo tempo, eu vou visualizar a minha questão, entendeu? E aí, no caso, eu vou medir a ação, eu vou para a prática, eu vou. é, então, assim, a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais assim, crescentes e a gente vai sempre transformando o que a gente chama assim de sublimação. A gente vai montar, manter, construir, manter e transformar. E aí, no caso, nós vamos visualizar, orar, visualizar, meditar, reprogramar, se for o caso, e transformar sempre, sublimar, transformar. Então, essas seriam as etapas desse processo. Então, a hora do mergulho seria a hora da oração, onde eu entro para o meu universo, aonde eu, através do me limitar aos sentidos, você perceber o que está dentro de você
como eu já senti algumas vezes, em meio a certas dificuldades, uma lucidez de que eu não conhecia, de que de que eu tivesse condições de ter. Uma lucidez imensa que eu não tinha condições de ter como uma pessoa normal. Não entendi. Eu já passei por situações que eu já me vi uma pessoa muito lúcida. Sim. Na situação de você ter percepção do todo. Tá, e aí? E aí dá segurança naquilo. Você disse que não é capaz de ter? Não É entendi. como uma pessoa normal. Então foi apenas uma visualização de momento. De momento. Mas é uma sensação. E é isso que quando a gente fala do estar com Deus. Que na verdade é essa consciência, é esse tudo. É você se sentir parte desse tudo. Desse tudo. Entendeu? E seria mais que uma fé, né? Não seria a própria fé. Porque a fé, ela é vivenciada. Porque a princípio você tem, não sei, não me lembro agora onde eu vi ou que foi que eu li, eu falei, eu sei. Só sei que ao primeiro instante você forma, vamos dizer, uma estrada para você caminhar, né? Sim, correto. Então, no caso, essa estrada é a oração. A visualização é você traçar um roteiro. A meditação é você colocaria a questão do vigiar, né? Você se manter na estrada. A reprograma, a reprogramação seria essa questão de você continuar na estrada, mas vendo aquilo que tem de melhorar. E a sublimação é você caminhar por outras estradas. Por exemplo, você saiu do Rio, foi até a região de Engenheiros Passos, aqui no interior fluminense, aí você pega Rio Caxambu, aí vamos supor, até Três Corações, você vai até Rio Caxambu, depois você pega Fernão Dias. Então são estradas diferentes, mas que você vai, é a mesma estrada, porém em sentidos diferentes de acordo com a sua necessidade, porque nós vamos agregando esses princípios inteligentes. E aí, no caso nós vamos sempre estarmos construindo, porque a evolução ela é contínua. E isso nós vimos hoje Sebastião Camargo falar na questão de Deus é a criação, como sempre dentro do processo Deus, Espírito e matéria. Eu, ouvindo você, né, eu vejo o seguinte, eu começo a andar numa estrada, tô de roupa branca, limpinha, e conforme eu vou andando, eu vou sujando esta roupa. E quando eu já estou mais acima, eu estou com a roupa imunda. São o processo do princípio inteligente, que ele sai, inclusive ele tocou numa parte
em que eu tinha falado contigo, né, que os princípios inteligentes hoje já não seriam aqueles princípios inteligentes de ontem, né? Mas ele coloca que não seria isso, né? Não porque ele sempre nasce simples e sem conhecimento nenhum. Porque eu acredito que o universo não seja mais igual, né? Mas acontece que a nascente é a mesma, né? Porque o universo ele se expande. Mas se ele se amplia. Mas, por exemplo, se nós considerarmos o caule, vamos supor, como eu já fiz o desenho, né? Nós temos aqui uma árvore, tá? Vamos dizer assim que esse aqui seja o caule, o corte de uma árvore, correto? A seiva, aqui a Como a seiva... cebola, né? Que você corta no meio. Isso, a parte do meio, isso aqui vai crescendo, mas A bananeira, né? Isso, mas quem está fazendo a parte do início vai ser a mesma, ela sempre vai estar no início, entendeu? E no caso, por exemplo, a gente vai trabalhando, a gente vai seguindo essa caminhada, então a gente vai, claro, a gente vai se experienciando. Por exemplo, desculpa que eu vou falar, quem fez a segunda série na época que eu fiz, claro que não é o mesmo aluno que faz hoje a segunda série, porque nós estamos em momentos diferentes do estágio evolutivo. Mas para quem inicia a segunda série, seja em 1992 ou 90, quando eu fiz, ou então agora em 2016, a condição é a mesma, ele está na segunda série. Então, Mas a bagagem para ele já é diferente. Sim, porque ele é um espírito que ele está em uma condição diferenciada. Por isso que eu falei a você, a minha dúvida era essa, se o princípio inteligente seria o mesmo, porque acontece o seguinte, quando você encarna e reencarna, você já traz nova bagagem. E Deus, ele está sempre trabalhando, ele está em crescimento. Então, aquilo que ele exteriora não seria diferente hoje mais do que ontem? Não, porque ele, assim, no caso, né? O princípio inteligente, ele sempre vai existir. E, na verdade, acontece o seguinte, nós estamos vendo ali o ser humano como uma criatura multidimensional, mas vendo ele como um aluno de segunda série, ele vai ter praticamente os mesmos pré-requisitos necessários do que um aluno da segunda série de 1990. Entendeu? Porque, na verdade, o princípio inteligente é um ponto inicial. Eu posso me chamar de princípio inteligente, por exemplo, para a culinária. Mas eu vou, por exemplo, para descascar cenoura, eu posso estar sendo a professora. Você está vendo ali como assim, um todo, mas a gente tem que ver nas várias e múltiplas dimensões. Deu para entender? Entendi. Então, quando nós fechamos a porta, né, do nosso interno, a gente busca essa paz, né? A paz de consciência, como o nosso amigo estava comentando, que tem a relação né, da autonomia, né? O Paulo Figueiredo,
Então, uma palestra, né, que a gente estava ouvindo hoje sobre a revolução que Kardec fez no mundo ao trabalhar a questão da autonomia, né, de sermos autônomos, né, mestres de nós mesmos, e não esperar que o outro faça aquilo que precisamos fazer e que o despertar coloca muito pra gente. Então, no caso, ele fala aqui, né? Fecha a porta, esqueça o barulho, fecha os olhos, tome ar, é hora do mergulho. E aí, no caso, eu sou moço, seu moço, ou seja, ele está falando isso para a alma encarnada, falando para o Cristo interno, eu sou moço. Eu diria que ele aí está dizendo que quando ele fala que o poço não é fundo, quer dizer, ele não é velho, né? Ele não é velho, porque ele é inexperiente. Mas aqui, depois no adiantar, ele fala assim, eu sou velho, meu velho, tão velho quanto o mundo. Ou seja, ele já não foi criado de agora. Certo, porque ele é o Cristo. Embora ele aqui pode estar falando até do a corpo. Personalidade. Isso. E aqui ele já está fala falando do com espírito. Cristo. Com o espírito, porém, o fragmento é o Cristo. E nós vamos ver no passo seguinte que o Deus é a instituição, é aonde ampara aquela estrutura toda. Então, e eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero estar em mim. Então, uma trégua, ou seja, eu quero me fechar aos sentidos externos, estar comigo mesmo para ver aquilo que está dentro de mim. Então, olha só, aqui é um diálogo terno e amoroso entre a personalidade, né, e o Cristo. Então ele assim, fecha a porta, esqueça o barulho, fecha os olhos, tome o ar, é hora do mergulho. Aí ele fala assim, eu sou moço, seu moço, e o poço não é tão fundo. Super-homem não supera a superfície, né? Mas o super-homem aqui no caso no caso, seria a personalidade quando ela não está ligado quando ela não está ligado ao seu Cristo interno. E aí ele fala, né? Nós mortais viemos do fundo da consciência. E aí, no caso, eu agora percebo o seguinte, que nós mortais viemos do fundo. Aí, aqui quem fala é o Cristo. Eu sou velho, meu velho, tão velho quanto o mundo. E aí ele fala, eu quero paz. Né? A personalidade fala, eu quero paz. Uma trégua do lilás neon das Las Vegas, ou seja, os sentidos materiais, que Las Vegas é onde corre o dinheiro. Dinheiro, a materialidade. Isso. E tanto é que o Raul Teixeira, quando ele, uma vez numa palestra onde nós fomos dele, eles se referiam quando o Jesus falava, né, desceu de Jerusalém para Jericó, se não me engano, ele falou que Jericó era Las Vegas, né, enquanto Jerusalém era Meca. Então ele saiu da mente, né, e foi para a matéria, saiu do espírito e foi para a matéria. Então, no caso, profundidade 20.000 léguas, ou seja, uma profundidade bem profunda. E aí sim, aí o Cristo fala, se queres paz, te prepare para a guerra, para a reorganização dessas consciências periféricas que distancia a alma do ser imortal. Se não queres nada, descansa em paz, ou seja,
assim, no sentido de, creio eu, de permitir-se que se transforme, né? Porque não há trabalho, não há paz sem guerra, como ele fala, né? Luz, pediu o poeta, últimas palavras de lucidez completa, depois silêncio. Então, no caso, achei interessante essa questão, ainda não entendi. Aí ele fala, né? Eu sou um déspota esclarecido. É a consciência falando através do Cristo. Eu sou um déspota esclarecido nessa escura e profunda mediocracia. Então, no caso, é a busca de si mesmo. Pode falar, moça. Eu vejo que o trabalho que o Sebastião fez possa ser a passagem É justamente dessa isso. poesia, dessa Sim. música, né? Você vê que cada membro aí ele está fazendo um trabalho, seja do nascimento do princípio inteligente, da mente, do pensamento, as ideias, sentimento, ele vai transcorrendo em tudo, não? Sim, e é isso que a gente precisa, nos autotransformar sempre. E o interessante é que isso daí no final fica uma síntese, né? De tudo. De uma síntese. Vamos dizer assim, eu pego uma fruta, faço um suco. Ele só fica com o suco e o bagaço sai. Pois é. E aí, agora eu vou falar para você o seguinte. É hora do desenho. A gente fala em hora do mergulho, é hora do desenho. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos preparar aqui o nosso campo de trabalho, que já está mais ou menos pronto. Agora vamos fazer igual o Sebastião, vamos fechar as cortinas, vamos fazer o preparo e mais tarde a gente volta com o nosso trabalho.